Pessoal, bom dia a todos. Obrigado em nome da Internet Sul por terem vindo. Eu vi que durante a conversa ali veio gente, ontem ainda saiu de casa, ontem de manhã. Teve gente que já viajou aí quase 12 horas para chegar aqui no nosso evento. E eu tenho certeza que valeu a pena. Tá? Eu acho que vocês vão nos ensinar muita coisa e também aprender muita coisa com o que vai ser falado agora. O presidente depois vai fazer a abertura aqui, mas em nome da Internet Sul, né, muito obrigado a todos que se abalaram aí, essas horas todas aí, que vieram, deixaram perder o seu dia de trabalho, ou melhor, ganhar o seu dia de trabalho para vir aqui. Só vou dar 2 anúncios rápidos, depois já vou entregar a palavra para o nosso presidente. A qualquer momento, durante as apresentações, isso vale para os palestrantes e também vale para os ouvintes, vale para nós que vamos assistir o evento, vocês podem participar. Tá? Vocês podem participar pelo Twitter e também pelo Facebook. Tá? Vamos tentar fazer com o Facebook também esse ano, tá, Fábio? Tá? Pelo Twitter e pelo Facebook. Vamos dar para ver pelo Twitter porque é mais fácil e é mais rápido e resume-se a 128 caracteres, porque senão daqui a pouco alguém vai querer escrever muita coisa no Facebook, né? Então, o Facebook da Internet Sul, é Internet Sul mesmo, né, Fábio? Tá? Internet Sul mesmo, tá? Postem lá na linha do tempo da Internet Sul. E o Twitter da Internet Sul ficou com o nosso presidente antigo e eu não tenho a senha aqui. Tá? Então, vamos usar o meu aí, tá? @LucianoFranz. Tá? Então, Facebook Internet Sul e Twitter, @LucianoFranz. O Magno já fez um teste ali, ó. Já está funcionando. E nessa tela aqui, durante o evento, eu vou colocando tudo que vocês forem fazendo aí com os smartphones. Já vou falar agora. Notebooks e smartphones são bem-vindos no evento, tá? E qualquer pergunta, a qualquer momento que vocês fizerem, tá? Desde que ela seja pertinente, não seja o resultado do jogo de ontem, a gente vai interromper o palestrante aqui, claro que educadamente e organizadamente, mas a gente vai interromper o fabricante ou o palestrante aqui na frente com a pergunta de vocês. Isso deixa o evento mais aberto, mais participativo e mais próximo de quem está assistindo. Tá? Então, perguntem o máximo ou tudo que vocês desejarem. Perguntem, tá? A gente gostaria de evitar ao máximo aquelas perguntas no final da palestra, porque aquilo ali toma muito tempo e prejudica o palestrante seguinte. Então, usem o meio eletrônico o máximo que vocês puderem. Tá claro que às vezes é melhor levantar a mão, eu sei, tá? E às vezes o próprio palestrante abre isso, mas vamos usar o meio eletrônico o melhor que vocês puderem. Tá com vergonha? Pede para o cara do lado. Não trouxe o celular ou não trouxe o computador? Pede para alguém fazer a pergunta. Faça a pergunta para mim aí. Tá? Então, usem isso durante o evento todo. Tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos que vieram. Fábio, por favor. Nosso presidente agora vai continuar. Obrigado, Luciano. Bom dia a todos. Vamos lá. Um pedido para o próximo evento, mais chimarrão aqui. Eu vi só um aqui. E eu sempre me lembro disso, só que a gente nunca lembra de falar. Então, queria agradecer a presença de todos. Se vocês forem olhar aqui, tem o PIB dos provedores, está em massa aqui, isso é importante. A gente vai estar bem representado aqui hoje em termos econômicos. Um agradecimento aos associados, a vocês que fazem a Internet Sul. Lembro de novo que a Internet Sul está aqui para vocês, ou senão não precisaria de Internet Sul. Então, vocês são a Internet Sul, o meu agradecimento sempre. Usem a lista, coisas que vocês escrevem na lista, a gente leva adiante, vocês não ficam sabendo, a gente não bota o nome de vocês, mas a gente mostra lá para o ministro, a gente mostra lá para o camarada da Secretaria de Inclusão Digital, a gente faz chegar o que vocês postam lá no pessoal. E isso é muito importante porque dá legitimidade, não é o Fábio falando, não, é o meu associado lá de Bagé que mandou uma questão e a gente leva isso adiante. Então isso é bem importante que vocês façam.
Às vezes a gente fica só lendo, a gente fica só acompanhando o que os outros dizem, mas é importante vocês contribuírem. Vocês não têm noção da importância que é isso. Porque senão fica uma entidade do presidente que fala sozinho. Então, muito obrigado para vocês estarem aqui. Eu tenho certeza que hoje vai ser um dia de trabalho bem importante para todos e vocês vão sair mais ricos daqui. Nós viemos aqui não para passear, nós viemos para trabalhar. Eu tenho certeza, todos têm uma lista de trabalho grande em cima da mesa, que só vai aumentar hoje, mas vamos fazer valer esse tempo. Um agradecimento aos patrocinadores, eles trazem a viabilidade da gente fazer o negócio, eles trazem o conhecimento e eles trazem o que eles viram em outros lugares para nós. Então é importante conversar com eles, coisas que acontecem em outros provedores, coisas que acontecem no resto do Brasil, eles são a porta de comunicação da gente com esse pessoal. Então, agradeço a eles, a Internet Sul agradece a eles e os convida para estarem sempre presentes. Um agradecimento à diretoria da Internet Sul, que proporcionou o acontecimento desse evento. Agradecimento a Uliana, aí, que é a nossa gerente executiva, que faz isso acontecer. Eles se esforçam bastante e eu queria que vocês também, na medida do possível, quando encontrarem eles, agradeçam e deem o seu apoio, porque é por vocês que estão aqui. Eu anotei alguns temas que a gente andou conversando nos últimos meses e vou atualizar vocês bem rapidamente. Mais questões vocês podem fazer na lista, vocês podem conversar com a gente direto, podem conversar com os outros diretores. Porta 25. Vocês sabem que a Internet Sul se engajou bastante na Porta 25, passar tudo para 587. Vocês sabem que os clientes reclamaram muito porque funcionava no Terra e não funcionava no provedor, e foi uma briga. Mas chegaram os resultados. Em 2009, a gente estava em primeiro colocado no mundo como emissor de spam. Hoje, a gente está em segundo lugar. Com 2% só. Caímos para 12º lugar. Então, foi a conquista de vocês todos, fechando a Porta 25, e que obrigou as teles a fazer isso também, porque esse movimento começou com os provedores. A gente conversou bastante. Foi bastante pressão aí para que eles fechassem, e a gente mostrou que nós, os pequenos, os provedores locais, já tínhamos fechado e que era viável e funcionou. Então, parabéns a vocês todos. Circulou na lista aí o gráfico do que decresceu o spam no Brasil, e foram vocês que fizeram isso. Então, nosso reconhecimento e agradecimento. Esses trabalhos aí que acontecem aqui nessa Porta 25 é 2 ou 3 anos atrás disso. Então, eu falo sempre nos encontros, é um trabalho demorado esse da associação, mas é importante e aparece. Menos spam, menos link, menos máquina, menos tudo. Poste. Agora a gente está trabalhando a questão da fibra, muitos provedores já têm fibra, uns estão pensando em colocar, hoje é o momento ideal para trocar ideias. Para a gente puxar fibra precisa de poste. Então, o que a Internet Sul tem feito a respeito de poste? Nós temos conversado aqui com o governo do estado, nós tivemos no governo federal também, colocamos para eles que a gente pode puxar rapidamente fibra, que a gente pode fazer a tal da inclusão digital, só que precisamos de poste. Então é uma briga gigante entre a Anatel e a ANEEL, porque o poste é de uma empresa privada. O governo não pode botar a mão lá e dizer assim, usem o poste, não é deles. Foi concedido para iniciativa privada. Certo ou errado, foi. Então, é uma conversa política aí que está sendo travada. Tem um monte de legislação em cima disso, do uso de poste. Vocês escutam muitas mentiras por aí. Eu tenho visto e tenho falado com o pessoal que está no dia a dia, o jurídico das empresas. Tem gente que diz que paga R$1, paga 7. Tem gente que não paga nada e o pessoal sabe que não paga. Então, o que a Internet Sul diz é, façam certo, comecem sua empresa dentro de uma legalidade, porque um dia ou outro vai vir a conta. Eu vendi o provedor antes de vir a conta, beleza. Mas se não acontecer, é um risco que vocês não precisam correr. Então, ir na legalidade é o melhor. Postes também, a gente tem falado ontem, foi ter feito uma reunião com a AGERGS, falando sobre a S Sul CE. Eu sou também
conselheiro da Federação e estou no Conselho de Consumidores da RGE. Então, a gente tem acesso a números, a gente tem acesso aos contratos, a gente sabe o que acontece e a gente está conversando com eles todo dia sobre poste, para trazer esse preço hoje, R$ 9,83 na RGE, R$ 13,50 foi nosso pedido, talvez 4,10. Mas é aquilo, né? Vai vir uma hora dessas e a gente está trabalhando para isso. O Ministério das Comunicações nos chamou também para falar sobre PNBL 2.0, o que a gente achava. Então, nosso pedido foi acesso à infraestrutura, que é poste. A gente falou que tem colegas nossos sendo, não é subornado, é uma palavra que sempre me esqueço, por quem tem infra. Então, a escola tem uma caixa d'água, ou a própria... um outro ente público tem um lugar que nós precisamos daquele espaço para o POP, extorsão, e o pessoal nos extorce. Ah, porque se tu não botar aqui, ou se tu não der para a escola e para mais não sei quem, eu vou tirar isso aí. Eu vou desligar tudo. Então, esses e-mails que chegam para mim, eu levei lá. Olha aqui o que acontece. Vocês falam em inclusão digital, vocês falam muitas coisas, olha o que é o dia a dia. Hoje tem vila, hoje tem comunidade que não tem internet por causa disso. Porque tu acha que isso que acontece aqui no centro de São Paulo, ou acontece lá no interior que não tem nada? Então, o pessoal tem que saber isso aí. Quando vocês mandam as coisas para a lista, a gente usa para isso. É importante acontecer isso. Então, nós falamos para ele, infraestrutura, que é poste, tem aquele esquema da ANEEL, tem empresa que é empresa privada, que não dá para botar a mão, mas a gente gostaria de ter acesso à infraestrutura pública do Estado. Juro não é mais o problema para ninguém, provavelmente está tudo ali perto de 1%, um pouco menos, um pouco mais, o problema é a garantia. Então, a gente sugeriu que seja nos dado um fundo garantidor. Falaram do cartão do BNDES para nós, até eu comentei, o cartão do BNDES vai nos 2 primeiros rolos de fibra, né? Não dura o que isso aí? Então, tem que ter dinheiro de verdade, e o problema é a garantia, não é o juro. O juro, todo mundo, para quem pagava 4%, agora 1% é tranquilo. Só que, olha, vocês têm empresa ou têm empresa. Não é bem assim tudo, né? Tem que ter cuidado. Isso aí são tudo políticas que afetam o provedor aqui, mas afetam os gigantes também, então tudo é com muita calma. O que nós temos feito é dito isso aí, olha, precisamos de garantia, precisamos dar a rede em garantia. Não adianta dar o carro em garantia, não adianta dar nada, porque o valor que é investido é bem maior. Então, foi falado de infraestrutura, foi falado de garantias, foi falado da frequência, sempre a gente fala disso, uma frequência só para os provedores, porque usar a mesma frequência do micro-ondas não é muito fácil. Outro assunto também que passou batido aí, que vocês viram, e eu vou só fazer um alerta, porque nós temos que pensar os dois lados da moeda. Neutralidade de rede. Então, tem uma campanha grande aí que é para todo mundo pensar que a rede tem que ser neutra. O que é a neutralidade de rede? Passa tudo pela rede e está livre, está aberta. Talvez tenha alguns aqui contra, o Luciano já está bravo aqui, mas tem a questão que está sendo levantada, que é neutralidade de rede. O que é? Eu quero passar voz, dados, vídeos e vai passar na minha rede, e o que o pessoal está pregando, que tem que ter liberdade, que isso aí não pode ser controlado. As operadoras grandes dizem assim, não, isso tem que ser controlado, porque eu quero passar voz na frente do e-mail, quero fazer um controle do que trafega na rede. Então, a grande discussão é neutralidade ou não. Então, vocês têm que pensar direito. Vocês são provedores, vocês talvez daqui a uns anos vão cobrar do YouTube que está passando vídeos na rede de vocês. Para isso, não pode ter neutralidade de rede, porque tu vai saber o que está passando dentro aí. Tu pode até saber, mas tu não vai conseguir tarifar, tu não vai conseguir cobrar, porque o cara vai dizer, mas como tu está olhando o que está passando na rede? Então, não é neutro aí, tu tá cometendo um crime. Então, cuidado com essas coisas, que às vezes vem o pessoal que é bem grande e vai trabalhar esse assunto. Quero neutralidade porque é legal, porque é todo mundo bonito. Mas não é bem assim.
Então, um alerta aí para vocês, isso aí vai dar muito pano para manga. Todo mundo quer passar a neutralidade, está sendo discutida aí no Congresso, e a briga está grande ali. E lembrem de uma coisa, depois que assinaram a lei lá, se foi. Aí para mudar é complicado. É isso aí. Todo mundo está passando os filmes deles na nossa rede ali. E isso aí, tudo bem. Daqui a pouco é assim mesmo, não estou dizendo, não quero tomar partido, só que quero que vocês olhem os dois lados. Nós conversamos também pela primeira vez com o Sinditele Brasil. Quem é o Sinditele Brasil? É a união, é a Internet Sul dos grandes. Lá tem a Vivo, a Oi, a TIM, Telefônica. E a gente disse, olha, nós temos um monte de provedores, nós temos condições de vender coisas para vocês. Vamos conversar sobre isso? Aí eles acharam boa ideia e vão levar para uma reunião de conselho daqui a uns dias. Então é isso, eu também queria que vocês ficassem atentos, talvez tenha uma torre ali de operadora do lado de vocês, que vocês possam espetar um link de vocês e vender para eles. É tudo muito iniciante, mas tem que começar um dia. Outro trabalho que a gente lançou na lista é o PTT. Eu acho que está na hora de todo mundo chegar num PTT. Vocês têm provedor e vocês têm que pensar no médio, longo prazo, curto prazo, sei lá, em chegar num PTT. Bom ou ruim, vai resolver, não vai resolver, não sei, mas tem que pensar nisso aí. Talvez seja o caminho para daqui a um tempo. Porque a gente não conhece muito, então a gente fica um pouco com medo dos PTTs. Mas pensem que é aí que rola toda a internet. Então quem tem acesso ao PTT tem poder. Então vocês também têm esse direito. Eu acho que é um caminho também importante para olhar. Outra coisa que aconteceu importantíssima foi a criação de um sindicato aqui no Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Provedores, que a Internet Sul apoia. A Internet Sul não se envolveu diretamente nisso, mas colegas da entidade resolveram levantar essa bandeira e levaram adiante esse assunto. Foi criado e constituindo um sindicato específico para provedor de internet. Aqui nessa sala nós temos o Alfredo, que está de vice-presidente, até uma das bandeiras. Eu acho que o que te trouxe para a Internet Sul foi o sindicato, né, quando nós conversamos uns 3 anos atrás. Então, parabéns que vocês chegaram nesse objetivo, parabéns pela tua vice-presidência, e a Internet Sul está à disposição em apoiar essa iniciativa, como apoia também o CEPRORGS, que sempre foi parceiro da gente. Mas isso é uma outra iniciativa. Tudo que eu falei aqui vai ter muito reflexo aí daqui a uns anos. Então, o sindicato também é bem importante. Semana que vem, abril, vai ter o curso de Imaculada. Infelizmente, ou felizmente, tiveram muitas inscrições, não conseguimos atender a todos. A gente já está vendo na agenda dela para que ela retorne aqui. A Imaculada vai falar sobre tributação. É outra coisa que não adianta entrar dinheiro na empresa e amanhã tomar uma multa, do nada. Então é bom dar uma olhada nisso aí, um dia, 2. Se vocês acham muito chato, mandem o contador de vocês, porque é dinheiro na conta isso aí. Semana que vem é esse curso de Imaculada. Outra coisa que vai ter bem bacana aqui é a BITS. BITS é uma filial da Cebit. A maior feira de tecnologia do mundo é a Cebit, na Alemanha. Então vai ter aqui no Brasil, eles têm uma edição na América Latina, vai ter uma edição de 14 a 16 de maio. Vocês vão começar a ver pela imprensa. Também, tirar meio-dia, dar uma passada lá, quem puder, vai ser bacana. É uma feira gigante lá fora, que está tentando... e vai se consolidar, então, outra dica que eu dou. E eu já falei demais e peço de novo que vocês aproveitem e desejo que vocês tenham um bom dia. Muito obrigado, parabéns a todo mundo que está aqui. Até mais. Então, de maneira rápida, eu gostaria de chamar o Bertoldo, que vai falar um pouco mais e vai desmistificar um pouco mais sobre os PTTs, falar sobre as iniciativas. Também, se vocês puderem conferir o novo site da Internet Sul, tá com bastante informação e bem atualizado. Olá, um bom dia para vocês. Bom, a minha ideia aqui
passar para vocês algumas atualizações aí sobre o ponto de troca de tráfego aqui do Rio Grande do Sul e tentar contextualizar o que está acontecendo e o que a gente imagina que deve acontecer. Porque, embora vocês tenham, muitos de vocês já usem a iniciativa, etc. Na época eu até pedi se todo mundo aqui conhecia quais as vantagens de se conectar a um PTT. Todos conhecem? Não? Então a minha apresentação ficou faltando uma parte. Então eu vou contar para vocês mais uma ideia. Ou melhor, talvez até a primeira parte vai resolver isso. Que é essa parte do histórico. Como é que surgiu? E por que ele surgiu, né? Então é mais ou menos isso aqui que eu pretendo abordar aí. E nessa primeira parte eu consigo explicar para vocês, ou vocês vão entender muito bem onde é que está o ganho. Tá? Então tem uma parte de evolução aí, para onde é que a gente vai. Então vamos lá. Como é que começou o PTT? Especificamente aqui no Rio Grande do Sul, a gente tinha alguns sistemas autônomos, já ali em 96 foi o pedido, 93 foi o pedido, mas o uso começou aí por 94, 95 dos sistemas autônomos. Todo mundo tem o conceito de sistema autônomo? Tá? É uma rede sobre uma mesma gerência. Tipo, a Brasil Telecom é um sistema autônomo porque tem a mesma pessoa que manda lá dentro. A Oi, vamos dizer assim. Em termos técnicos, né? Então, o que a gente tinha lá? A gente tinha basicamente 3 desses AS. Um era a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um segundo era a Rede TCHE, que é a Rede Acadêmica Estadual, um terceiro é a RNP, que é a Rede Acadêmica Nacional. Esses 3 caras tinham seus próprios AS e eles se comunicavam com uma seção BGP de um para todos. Então, o que acontecia? Chegou um novo momento aí, onde a gente teve um problema de escalabilidade. Foi bem natural o processo. Entrou, por exemplo, a PUC e entrou a Unicinos. 2 novas instituições que solicitaram seus AS e foram se conectar. Pois bem, se eu quero que todo mundo fale com todo mundo, eu necessariamente teria que estabelecer uma seção BGP de N-1 para cada novo participante. Então, esse negócio não escalava. Então, a gente tinha um problema técnico. Bom, como é que a gente resolve esse problema técnico? A gente estava dentro da universidade. Aí a gente foi atrás para pesquisar, olhar. Ok, tem uma versão modificada na época, o GateD, que permite fazer isso. A gente foi atrás, foi fazer pesquisa de como é que se poderia fazer isso. A ideia, nesse momento, a gente nem estava pensando, vamos criar um PTT. Esse conceito ainda era, dentro da comunidade até mundial, meio insólito. Só tinha alguma coisa nos Estados Unidos, Europa, locais grandes onde a gente não tinha acesso para entrar lá, visitar, ver como é que é. Escuta, me dá o teu software aí, como é que tu está fazendo. E geralmente, estes PTTs grandes faziam isso em cima de um roteador monstruoso, que a gente não tinha a menor condição de comprar. Aliás, para isso aqui não tinha nenhum fundo, vamos dizer assim, só boa vontade. E aí, ok, nós temos um problema técnico para resolver, meramente técnico. Como é que a gente resolve? Qual é a melhor maneira? Será que vão entrar outros? Será que, por exemplo, hoje, a Universidade de Caxias e outras universidades já são sistemas autônomos também? Diz, bom, vamos facilitar a vida para a gente achar uma solução. Então, a gente achou uma solução em cima de um software. Na época, o GateD, não existia Quagga, não existia Zebra, não existia nada disso. E customizou isso. Foi lá, pegou um patchzinho que um cara tinha feito na internet, botou dentro do código, testou para ver se funcionava, botou ali em teste. Ali por 98, se a rede caísse, era ruim, mas ninguém morria, né? Vamos dizer assim, não era aqueles 5 minutos de parada que todo mundo corria atrás. Então, muitas vezes o cara ligava, deu um problema de roteamento aí, daqui a uma meia horinha volta. Ou seja, tinha um gás aí em 96, 97, berrava, mas tu geralmente tinha uma folga. Hoje essa folga não existe mais, acho que todos vocês já sabem disso, né? O dia a dia de vocês. Pois bem, então a gente tinha essa dificuldade à vista aí. E aí a gente começou a pesquisar, resolveu a solução e continuou pesquisando a solução e viu que esse mesmo conceito que a gente aplicava, ele era de uma forma ou de outra, um ponto de troca de tráfego. Por quê? Porque nessa época, de 98, a RNP tinha um braço comercial, que ela manteve de 95 a 98. Ela vendia serviço. Vendia, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, para o Terra,
vendia para várias outras operadoras, prefeitura, governo do estado e assim por diante. Provedores pequenos que estavam começando, que no Tecnet era na época, né? Então foram clientes da RNP nessa época. E aí, óbvio, tinha um mercado, não sei se vocês lembram muito bem, que era, por exemplo, a Embratel, que tinha lá seus 70% do mercado e queria que aprovasse uma lei para ela ter direito ao monopólio dela. Graças a essa lei não ter sido aprovada, que vocês hoje conseguem ter o trabalho que vocês têm. Senão ia estar todo mundo trabalhando para a Embratel. Pois bem, nesse contexto, existia um outro lado comercial, que era o único que tinha no país, que era a RNP. E aí existia um problema. A rede estava totalmente dividida, ficou totalmente dividida nessa época. Um lado era todos os provedores comerciais e do outro lado toda a rede acadêmica de pesquisa. E essas redes só se falavam num lugar, no Rio de Janeiro. Então era uma situação muito ruim. Como a RNP tinha esse braço comercial, a Embratel, óbvio, para qualquer serviço que tu tinha, ela vendia absurdamente caro, e aí nos clientes ela botava 1/3 do preço. Como vocês devem ter passado por isso em algum momento aí nas regiões de vocês. Ou seja, o cenário era exatamente esse. Aí o que aconteceu nessa mesma época? Nessa mesma época houve abertura, aquela lei de 95, 96 não foi aprovado, e começaram a ter investimentos, como por exemplo a Brasil Telecom, né? Outras empresas grandes aí começaram a aparecer, as espelhos, as espelhinhos, não sei se vocês lembram disso, GVT apareceu, todo mundo aí nesse contexto aí por volta do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Ok, então qual era o cenário? Tinham empresas grandes que tinham recursos financeiros, querendo entrar no mercado, mas na época que a Embratel vendeu o serviço, ela vendeu o serviço e botou o endereçamento IP dentro de todas as empresas, como por exemplo a RBS. E para uma empresa tipo a RBS ir lá e diz, não, agora eu vou tirar o meu bloco da Embratel e vou botar na então Brasil Telecom ou então Impsat. Isso não era possível, porque assim como a internet estava começando, os caras que estavam desenvolvendo software para a internet estavam começando também. E qual era o erro mais comum? Botava dentro do código das páginas o endereço IP. Ou seja, mudar de provedor era um desespero. Tá? Então, isso era um problema muito grande. Ok. A gente tinha um problema. Alguns desses caras usavam blocos que eram da RNP, eles tiveram que entregar os blocos da RNP e usar os que eles haviam recebido, porque afinal das contas tinham um AS próprio. E eles passaram por isso, em alguma fase. E, claro, a gente tinha que dar um jeito de resolver esse problema intermediário de alguma forma. Então, o que a gente fez? A gente disse, peraí, se eu usar aquela iniciativa de um AS transparente, que o cara lá falou, e pegar um AS, que é um AS privado, tipo 65 mil alguma coisa, eu consigo pegar o bloco desse cara, jogar dentro do meu bloco e exportar depois. Vamos fazer assim. E aí a gente começou lá no final dos anos 90 a fazer assim. Aí por 2000, 2001, aconteceu uma coisa que houve uma compra dentro da rede Tchê de um circuito da Impsat. Depois de zilhões de anos, teve verba para contratar serviço. Ok, vamos negociar com o pessoal da Impsat. E a gente negociou, escuta, quem sabe eu te compro 2 e tu não resolve participar de uma iniciativa que a gente tem aqui, que é do PTT, para começar um ponto de troca de tráfego. São Paulo já estava operacional nessas alturas. Começar aí a fazer uma troca de tráfego, então a gente faz assim, eu te pago os 2, aí eu sou teu cliente nos 2, e aqui tu entra só para trocar. E eles toparam. Então foi o primeiro cara comercial que resolveu entrar dentro do PTT. E ele entrou já nessa estrutura, onde ele trocava com todos os outros caras que eram acadêmicos. Então entrou esse primeiro comercial. Bom, aí as coisas começaram a mudar de figura, né? Porque o mercado já estava mais maduro, a necessidade de ter uma internet já estava maior, né? Ou algo mais estável, e a gente ainda estava com uma série de equipamentos aí com problema. Na época, a gente não tinha nenhum recurso, como todos vocês passaram. O que a gente fez? Bom, então, se eu não tenho, eu consigo fazer 2 sessões BGP ao invés de uma? Eu consigo.
Então faz o seguinte, vamos pegar 2 PCzinhos velho, que era o que a gente tinha, e vamos botar. Isso aí demanda, precisa de CPU, o pessoal diz, não, mas tu vai precisar de 2 máquinas grandes para fazer isso. Não, eu não vou rotear, não preciso fazer roteamento nas máquinas. Eu preciso simplesmente unicamente passar uma informação de uma para outra e espalhar essa informação. O roteamento vai ser direto entre os participantes. E aí a gente conseguiu montar. Mas ainda assim faltava um equipamento, que era um switch. A gente não tinha um switch. A gente tinha switchzinhos daqueles, final dos anos 90, 10 mega full duplex estava legal. Só que para esse modelo, esses 10 mega full duplex não existia. O único switch A100 que a gente tinha, por exemplo, era um switch que era usado dentro da RNP, dentro do core, e a gente não ia mexer naquilo, porque era como tirar o recurso de um lugar e botar no outro. E aí aquelas coisas que acontecem meio na amizade. Eu tive um colega de faculdade que era diretor de uma empresa grande aí, de comercial, que era da Extreme. E esse cara, eu expliquei para ele no dia que ele foi vender produto lá na universidade, ele disse, não, eu tenho um equipamento aí que eu posso te emprestar, que é o nosso equipamento de teste. Eles mandavam para o cara testar. E aí ele disse, não, mas eu vou ter que te devolver esse equipamento. Não, vai usando aí, vai ficar um termo para te devolver, mas vai usando aí. Está até hoje o equipamento lá. Bom, e aí a gente ganhou esse equipamento aqui da Extreme, que era um equipamento que já tinha uma densidade de porta e era muito melhor que todo o resto da nossa rede, para dizer a verdade. Tá? E a gente começou a espetar essas instituições direto nesse equipamento numa malha em separado, a malha da RNP. Que para nós era bom, porque gerava uma redundância. E a gente começou a ter algum ganho, porque a gente já projetava esse ganho. Por exemplo, eu tinha 2 mega que eu não pagava para a Impsat. Interessante, né? Tudo bem, eu não vou ter tráfego internacional, não vou ter tráfego nacional aí, mas eu consigo trocar parte das informações. Lembre-se que nesse cenário existia uma Embratel, como 70% do mercado, que não queria trocar nada com ninguém e que via a RNP como uma concorrente. Nessa altura, a RNP já não tinha mais serviço comercial, mas ela continuava e por incrível que pareça, acreditem, até agora ela ainda vê a RNP como uma concorrente. Que é uma coisa, sei lá. Entre as duas. Tá previsto alguns upgrades aí, eu acho que agora, finalmente, eles entenderam a rede acadêmica, que não tem nenhum viés comercial, que não pretende ter viés comercial. E assim por diante. E aí a gente estava nesse cenário aqui. Então, a gente viu e disse, para aí, se eu estou conseguindo falar com a Impsat, porque a gente tinha uma... Procergs e Procempa estavam dentro da Embratel. Então, imagina, tinha um monte de aluno que estava lá, trabalhava na Procergs, Procempa e estudava na universidade. Nessa época, a gente estava começando a fazer os primeiros testes de ensino à distância. Ou seja, quem estava numa rede comercial estava no inferno para tentar acessar qualquer coisa na rede acadêmica. Ensino à distância nessa época era difícil. Muito difícil. A gente fez testes, fez pilotos aí, bem nessa época aí, de final dos anos 90, e era decepcionante, era frustrante para o aluno. Bom, então aí o que aconteceu? Vamos fazer um levantamento aí de quem é que tem no estado que está disposto a fazer troca de tráfego? Aí eu fui bater lá de porta em porta. Procergs, Procempa, RBS, Terra, Banrisul. A gente levantou aí dentro do estado que tinham 10 AS. Foi lá catando, todo mundo, dá um 3 do pior jeito possível, porque esses cadastros que vocês têm hoje disponíveis simplesmente não existiam. Então, quem é grande? Fulano de tal, dá um 3. Em que rede esse cara está? Esse cara está na rede da Embratel. Então vamos pegar o bloquinho e vamos ver se ele topa. Mas eu não sei. Bom, no operacional a gente acabava convencendo o cara, entrava no roteador dele, configurava a BGP para ele, botava a funcionar e ele começava a trafegar ali no meio do caminho. Só que ainda assim existia um problema. Que o problema é que ele tinha que chegar com um enlace na universidade. E aí o cara chegava e olhava para ti e disse, não, para aí, eu tenho aqui 34 mega com a Embratel. Quer que eu bote 10 mega até a RNP, ou até a URGS, para quê? Isso aí não vai me dar retorno. O que eu ganho com isso? A pergunta de gaúcho, né? O que eu ganho com isso? O que tu ganha com isso, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul tem essa também. E aí tu dizer, olha, isso aqui é uma forma de nós dois ganharmos. Primeiro,
tu vai reduzir o teu custo. E segundo, eu não vou ter que pagar nada para te acessar. Qual é o meu objetivo nisso? Conseguir, por exemplo, com que os meus alunos me acessem melhor. Esse é o meu objetivo. Ah, não, tu vai me cobrar por isso que eu sei. Alguma coisa nesse mundo aí que foi bem difícil de explicar. E a gente bateu na porta de muita gente e ninguém achava que esse negócio valia a pena. Porque financeiramente vale a pena. Essa estrutura que vocês têm no PTT, vocês não pagam, ela é gratuita. Então, para cada bit que tu jogar lá, tu está deixando de gastar do outro lado. E nessa época, vocês tinham um monopólio, Embratel cobrava muito caro. Então, qualquer uns 2%, 1% do tráfego que tu jogasse para cima dessa rede, e na época era muito pouco, era difícil tu não tirar algum ganho ou deixar de pagar a conta. Só que aí tinha um problema, o do ovo e da galinha. Ah, mas quem é que está lá? Olha, por enquanto só as universidades. Universidade não me interessa. Eu quero é tráfego grande. Claro que a gente estava falando com o pessoal do Terra, estava falando com os outros, com a RBS na época. Mas cada um tinha os seus problemas aqueles, lembra dos endereços de IPs amarrados na página. E aí estava muito difícil de alguém querer entrar. A gente tinha a IMPSAT, que foi o que a gente conseguiu trazer na base dessa conversa. E a IMPSAT, para ela, estava ótimo, tudo bem, porque ela já tinha imaginado, a pessoa que era da IMPSAT na época é o mesmo que é diretor da GVT hoje. Por isso que vocês têm uma rede muito boa da GVT. Porque teve uma visão bem importante nessa época. Que para ele estava tranquilo entender que se ele trocasse, ele deixava de pagar para a Embratel. Qualquer coisa. Como ele já tinha lá um 4E1, ligar um segundo não era problema nenhum. Tanto que depois ele ligou um terceiro e um quarto. Tá? Beleza. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Teve um diretor da Oi, da então Brasil Telecom, que foi fazer mestrado na universidade, a gente virou amigo e expliquei a situação para ele e diz, olha, é assim que funciona. Não, tu está dizendo que se eu conectar aí, eu não tenho mais que pagar para a Embratel, porque todos os clientes estavam do lado da Embratel. E aí o negócio estourou. Por quê? Porque ele teve uma visão de que ele deixaria de pagar uma conta absurda para a Embratel, não ele, porque ele era diretor regional. Então, mas ele tinha a visão do corporativo. Se ele fizesse isso aqui e os outros fizessem nos outros lugares, a conta final da Embratel, que não saía direto do orçamento dele, mas saía do orçamento global, diminuiria. Então ele não pensou só nele. E aí o que ele fez? Ele disse, não, para aí, quer dizer que se eu conseguir conectar a RBS, porque eu já estou namorando a RBS aí tem mais de ano e eu não consigo trazer ela para então Brasil Telecom, quer dizer que se eu conectar aí e conseguir fazer com que a RBS conecte aí, eu ganho o tráfego da RBS sem nenhum gasto? Sim. Não acredito. Não, é assim. Aí tu entra no mérito técnico, ele também tinha um ótimo conhecimento técnico. E aí ele entendeu e disse, beleza, então consegue isso para mim. Eu disse, ótimo, é tudo que eu quero. Porque junto com a RBS, todas as universidades acessam conteúdo 0 hora, etc. E aí o que aconteceu? A gente ligou a Brasil Telecom. A Brasil Telecom entrou com 10 mega na época. Bastante. 10 não, 100 mega. 100 mega eles botaram. Porque eles tinham vários de 155, ele destinou um de 155. E aí eles tinham uma rede metropolitana, na época ATM, e aí a coisa ficou fácil. Porque tu chegava na reunião com o cara assim, e disse, não, mas quanto é que vai me custar? Quando é que vai dar para fazer? Eu vou pensar no caso. Não, se eu botar o circuito, tu faz? Não, eu faço. Nós não fechávamos 24 horas e o cara estava ativo. Foi assim com a RBS, foi assim com vários. Por quê? Porque tinha uma operadora atrás que tinha o máximo interesse em que esse negócio funcionava. Então ele diz, eu tenho equipamento dentro desses caras aqui, vai lá e conversa com eles. Bom para eles, bom para todo mundo. E, por incrível que pareça, o cara do outro lado, que foi pego meio de surpresa, ele era o cara que mais ganhava. Só que ele não queria entrar porque ele não queria desembolsar um centavo. Ele não tinha essa visão. E aí o PTT tinha esse problema de, se não tiver participante, ninguém quer entrar. Como é que tu resolve isso? Então isso foi resolvido dessa forma. Que na época aí não foi muito fácil, mas graças à Terra Brasil Telecom, acreditem ou não, esse PTT aqui do Rio Grande do Sul é viável. Bom, e aí as coisas começaram a alavancar. Aí
vamos lá, hoje em dia o PTT anda sozinho, tem entrada de participante novo aí a cada 2 semanas, 1 semana. A gente não precisa correr atrás de ninguém, a maioria das pessoas ficam sabendo aí e conseguem entender que existe esse processo de ganhar dinheiro por estar conectado no PTT. Falando só em financeiro. Se vocês falarem do outro lado, que é diminuição de latência, diminuição de tempo, e o mais importante, vocês não têm um teto para bater na cabeça. O que significa isso? Exemplo, foi Pan-Americanos que teve no ano passado, né? Partida de futebol, coisas desse tipo, que são eventos que normalmente o tráfego, por exemplo, do Terra, sai lá do seu 1 giguinha e bate em 20. Escoa como isso? Não vale a pena tu ter um contrato para manter isso. E do lado dos provedores a mesma coisa. Por exemplo, o Terra fez transmissão em HD. Uma transmissão em HD, tu pega 20 usuários assistindo, pronto, 20 mega. Como é que tu sustenta um pico de 20 mega durante 90 minutos, que é de uma partida de futebol? Acreditem, a única maneira de sustentar é assim, é vocês colocarem uma fibra até o PTT e botar uma interface de 10 GB. Ah, mas meu uso está quanto? Ah, meu uso está aí em 100, 200 mega. Mas no momento de um evento desse, vocês sabem que o tráfego escoa sem problema nenhum. Então vocês têm essa vantagem também, que vocês não têm nenhum tipo de cobrança por tráfego ou por qualquer coisa. Depende só dos recursos de vocês. Nessa época aí também tinha um problema de falta de informação, que aí a gente teve que correr. Hoje vocês têm a informação disponível. Basta vocês acessarem aqui as localidades onde tem PTTs, que vocês vão ter um mapa de todos os AS e onde é que eles estão. Para vocês saberem se na região de vocês tem AS suficientes para alavancar esse PTT regional ou PTT na cidade de vocês. Tá? E bom, claro, ninguém aqui conhecia a parte de CIDR e BGP, nada da parte de troca de tráfego, então a gente acabava conversando e fazia, entre aspas, aí o caminho inteiro para o cara. Passava os formulários, ele preenchia, a gente mandava, então já fazia o registro de AS, fazia o registro de CIDR, fazia a configuração do BGP, fazia tudo isso gratuitamente, só para o cara conseguir entrar no PTT. Porque na época era bem difícil tu achar alguém que soubesse BGP ou alguém que entendesse o que estava acontecendo nesse contexto. Na época foram dados vários cursos de BGP também para o pessoal conseguir entender qual era o modo de operação, como é que funcionava. Pois bem. Então as coisas evoluíram. Se vocês notarem, teve alguns tempos aqui que as coisas caíram, que foram mudanças de política de empresa. Algumas empresas que participavam do acordo multilateral saíram, outras empresas grandes deixaram de exportar, por exemplo, exportava a América Latina inteira, começou a exportar somente onde ele estava. Foi uma época aí de fusões e aquisições, né? Um monte de gente comprando outro monte de gente. E, claro, as políticas mudavam. Então, o PTT sempre sofreu com isso. Quando um cara grande muda a política dele, tu tem uma queda. Isso. E a mágica está como uma abordagem de negócios, né? O que vocês querem? Um acionista que tenha 70% ou 90% das ações ou um monte de acionista que tenha 5% cada um? É isso aí, a mesma ideia aqui. Tu quer distribuir para que caso 1 ou 2 ou 3 mude a política, os outros não sofram. Tá? A abordagem é a mesma. Então aí a gente veio. Em 2001 a gente estava ali na casinha dos 10 mega, deu uma caída. 2005 a gente já estava aí na casa dos 100 mega, salto legal. A gente, durante todo esse tempo aí, só ficou atrás de São Paulo. Nos últimos anos a gente começou a ficar atrás de Curitiba também. Mas vamos ver o futuro aí. Então, aí 2012 a gente já está na casa dos 3 GB, 4 GB. Que parece bastante, mas não é. É muito pouco. Comparativamente com São Paulo, isso não dá nem 10%. Tá? É muito bom. Quem entra, qual é o ganho que vocês têm hoje, para vocês terem uma ideia? Depende do tráfego de vocês. O que significa isso? Depende se o tráfego de vocês tem mais, os caras que estão ali conectados na rede de vocês, tem mais interesse regional, nacional ou internacional. Por exemplo,
Alguém que tenha um site de conteúdo regional, exemplo, Banrisul e RBS. Esses caras têm ganho de uso da banda deles para o PTT em torno de 30% a 50%. Tu descarregar 50% do teu tráfego no PTT é muita coisa. Então, hoje, a abrangência do PTT aqui em Porto Alegre, ela pega realmente, representativamente, quase todo o tráfego do estado. Quem não está? Tem uma representante da NET em Canoas aqui. Tem alguém aí? Não. Não? Que é uma empresa que eu acho que é do grupo TVA ou alguma coisa, que não está no PTT. Esse é um cara que a gente julga importante para conseguir trazer ele. Não sei se vocês têm contato com ele. Por quê? Porque é muito engraçado. Você tem alunos que estão em Canoas, aí ele tenta acessar, ele vai lá, sai pela Embratel, vai lá para o Rio de Janeiro até voltar para o Rio Grande do Sul. Ele continua fazendo o mesmo caminho que se fazia na década de 90. Então a ideia é conseguir juntar isso e unir, para a gente conseguir ter esses ganhos representativos. Então, bom, isso aqui é o gráfico agora de 2013 melhorado. Aí está o que a gente fala de sustentar pico, né? De ir até passar de 10 GB, dependendo do evento, ou a notícia, ou o que está tendo. Tá? Isso é o nosso tráfego, está por volta de 4 GB. Ele vem crescendo, como vocês podem ver aí, ele vem crescendo substancialmente. Os Pan-Americanos. Foi Pan-Americano que teve no ano passado, né? Não, a Olimpíada é 2016. 2012, então foi a Olimpíada. Tá. O problema das operadoras de celular tem um grande problema, né? Porque a maneira como elas são feitas, elas não trocam tráfego em nenhum lugar. E aí vocês podem notar a exata diferença. Ou vocês acham que a Oi e que a Vivo tem mais tráfego do que a GVT, por exemplo? Não, não tem. A GVT tem uma estratégia excelente, que ela participa de todos os PTTs. Então ela escoa muito tráfego regionalmente e não sobrecarrega a rede dela de transporte. É exatamente o contrário do que a Vivo faz. A Vivo transporta tudo para São Paulo, Rio, para ter a saída. Porque, dizem eles que eles têm um monte de firewall, um monte de estrutura na frente, e aquilo lá é muito caro para replicar. Então eles preferem concentrar e botar cada vez mais equipamento no centro. Só que do outro ponto de vista, que é a troca de tráfego, eles ficam nessa situação que vocês estão vendo. Latência horrível, serviço horrível, entre o pior aí que vocês vão encontrar. Uhum. O custo de banda de comprar com a operadora ou de transportar para São Paulo e transportar para Goiânia? Financeiramente, tu não vê nenhum nesse momento. Queres falar? Vai lá, à vontade. Leandro, obrigado por me deixar falar. Eu vou falar como um provedor. Essa é a maior barreira de entrada dos provedores nos PTTs. Porque nós não temos transporte até o PTT. Se tu tem uma estrutura grande, é fácil chegar. Eu vou falar, vocês estão falando demais aí. Deixa eu falar aí. Depois o Leandro fala. Só para colocar isso, que nós aqui, enquanto provedores, que estão mais no interior, é a nossa única barreira. Tá? Não é a boa vontade, não é a falta de interesse das partes. É o transporte até o PTT. E uma solução que tu falaste, qual é a solução, é a associação com alguém. Eu não tenho outra visão. E eu confesso que o provedor, demorou para ir para a PTT. Porque nós tínhamos essa barreira e sempre tinha alguma coisa para fazer e não fomos atrás. Então, acho que o grande ganho é isso aí. Hoje, se tu empatar, é um baita de um dinheiro. Depois tu vai ver o retorno que vai vir. Porque vão abrir outras portas, outros negócios. Obrigado, Luiz. Tá.
Essa parte de parceria é o que tem que acontecer de uma forma ou de outra. Tá? Porque o PTT, se vocês olharem o modelo, vocês já viram que todo mundo que está lá, ninguém paga nada para ninguém. Ou seja, eu confio em ti, tu confia em mim, e nós estamos aqui trocando tráfego. E aí vem uma que a gente vai até falar no final, que são a parte dos PTTs regionais e como conseguir esse transporte. Porque além de entrar no PTT, tem um modelo de negócio aí para vocês explorarem. Ou seja, vamos dizer que ele pague 100 para a operadora, para ter lá, sei lá, 100 para ter 1 giga. Tá? O que ele pode fazer? Se ele conseguir um transporte em fibra, ele pode usar esses mesmos 100 para ter 10 GB. E, eventualmente, em mudança de tecnologia, ele vai usar esses mesmos 100 para ter 100 GB. E assim por diante. Só que ele precisa de alguém que consiga transportar ele da onde ele está para um PTT mais próximo. E aí tu tem um nicho de mercado. Ou seja, a operadora, ela quer transportar individualmente o teu 1 GB para cada lugar, só que tu não precisa de 1 GB. Então, se tu tem um PTT na região onde tu está, de alguma forma, interligado com um PTT maior, tu tem um modelo de negócio onde tu pode estar interconectando e rachando a tua conta de 100 com mais 10 ou 15. E aí está teu ganho. Entendeu? Teu único problema é tu estar sozinho, só tem eu aqui, mais ninguém. Mas normalmente tu tem 2 ou 3 provedores. Só que o teu problema é que nesse momento tu vai ter que pensar diferente. Tu vai ter que enxergar os teus concorrentes como parceiros para alguma coisa maior. Vai ter que fazer o que começou aqui, há 14 anos. Tem uma mudança de paradigma. Tu vai ter que parar de pensar aqui e vai ter que começar a pensar maior. Onde vocês 3 ou 4 têm um ganho e podem conseguir esse ganho de algum lugar. Claro que a gente sabe que a economia é um sistema fechado. Quando vocês ganham, alguém perde. Se tu conseguir identificar quem é que está perdendo, o que não é difícil, no caso dos 4, se juntarem, não só vocês estão perdendo, é a operadora que vai perder. Como o caso do PTT. Por que a Brasil Telecom nos auxiliou, entre aspas, naquela época? Porque, primeiro, para ela era vantajoso, ela deixava de pagar para o outro cara, né? Depois, ele sabia que estava fazendo a Embratel perder dinheiro dele e perder dinheiro do cliente dele. Entendeu? Eu não pago mais para ti, ele está pagando menos para ti, e eu já consegui chegar nele. De uma forma ou de outra, eu estou com o meu circuito. Então, eu ainda tenho a possibilidade de vender alguma coisa para ele. Do ponto de vista comercial, o diretor lá estava com a técnica perfeita, concordam comigo? Embora só ele conseguia ver isso, porque o resto do pessoal da operadora inteira não enxergava, mas ele estava com uma visão, no mínimo, 10 anos adiante. Né? Tanto que a gente vê hoje que a Embratel praticamente sumiu por erros dela, como, por exemplo, nunca ter entrado em um PTT. Hoje ela tem o preço mais caro, por quê? Porque o custo dela é mais caro. Ela tem uma rede boa, a rede é boa, sim, tudo bem, mas ela tem alguns absurdos, que para determinadas redes dentro do Brasil, ela paga para um cara internacional entregar o tráfego para ela. Absurdo, né? Isso é a Embratel 2013. Quer dizer, é uma empresa que eu não vejo ela como tendo um futuro se ela não repensar essas políticas de troca de tráfego especificamente. Tá? Eles cometeram um erro e nunca reconheceram um erro. Beleza, vamos adiante. Me avisa do tempo aí se eu estiver me passando. Isso aqui é a lista de todos os que estão conectados hoje, tá? Tem uns asteriscos. Isso aqui está na página lá do RS PTTBR. É informação pública, tá? Hoje a gente tem 57 participantes, 45 deles estão trocando tráfego no ATM. Existe no PTT o que a gente chama de venda de trânsito. O que significa isso? Hoje a gente tem um início aí de venda de trânsito. Isso funciona como? Imagina que a gente tem uma malha espalhada do PTT. Ou, por exemplo, eu tenho um circuito que eu pago para Oi. Beleza. Agora eu quero contratar um circuito da GVT. O que a GVT vai ter que fazer? Ela vai ter que dar um jeito
de fazer toda uma instalação lá dentro do meu site para aí começar a vender serviço. E aí geralmente vem uma conta, né? Ó, o serviço custa tanto, a instalação custa 80 mil. Por quê? Porque eu tenho que passar a fibra, tenho que fazer abordagem dupla, tenho que fazer não sei mais o quê. E aí que está o modelo de negócio. Se depois vocês quiserem mais uma operadora, agora eu quero Level 3. É a mesma coisa. Ele tem um custo de instalação, ele tem um custo mensal e assim por diante. Qual é a ideia do PTT aqui, nesse ponto de venda de trânsito? É que vocês tenham, por exemplo, a fibra de vocês até o ponto de troca de tráfego, e lá, vocês mesmos negociem com o operador. Escuta, eu estou no PTT, faz o seguinte, abre uma VLAN aí para mim, de 100 mega na minha fibra, que eu tenho de 10 GB, e aí, em cima disso aí, tu me vende 100 mega. Qual é a mágica? Vocês conseguem resolver emergencialmente situações. O que significa resolver emergencialmente? Eu tenho que contratar agora, a outra operadora está fora, aconteceu não sei o quê, o meu tráfego subiu, está rolando a Copa do Mundo, meus usuários estão enlouquecidos, eu preciso contratar mais banda agora. Se vocês chegarem isso para a operadora que está lá dentro, só tem ela sabe disso, o preço é 1. Se vocês estiverem no PTT, com qualquer um que vocês conseguirem negociar aí, que está preenchido aqui na coluna de venda de trânsito, ficou aqui, ó, venda de trânsito, esse cara vende para vocês em cima de uma VLAN e vocês têm o acesso que precisarem. Pelo menos eles disseram que, ó, nós vendemos. Em algum momento, eles disseram que vendem trânsito. Sim, claro, não existe a limitação. Geralmente isso é feito acima de uma VLAN à parte, ou às vezes o que a gente chama de cross-connect. Que é pegar o DIO de um cara, o DIO de outro e dizer, ó, toma aí. Alguns dos PICs, depois a gente vai ver a estrutura dos PICs, alguns dos PICs cobram por isso que eles chamam de Golden Jump, que é passar esse cabinho. Tá? Que é um serviço extra, vamos dizer assim. Bom, não, dentro da universidade, a estrutura do PTT ela é totalmente gratuita, a gente não cobra nada por nada. Tá? Não cobra Golden Jump, não cobra nada. A gente uma época que tinha um monte de provedor querendo chegar com antena, aí a gente não tinha antena, diz, olha, quebra a antena, paga e doa para a universidade. Aí veio um outro lá querendo botar mais rádio em cima, diz, olha, isso aí suporta até 4 rádios, quer botar mais rádio, paga o reforço e doa o reforço para a universidade. Então, alguns pedágiozinhos assim a gente cobra, porque senão o interesse de ter antena não era meu, né? Então não faz sentido usar dinheiro público para pagar uma coisa que é de interesse de alguém. Cedeu o espaço, ok, ele é comunitário, vários podem usar, não somente um. Bom, novidade. Hoje pela manhã, começou ontem, a Telebrás está ativando aqui, ela deve entrar com 10 GB. A princípio entra com 1, então logo a gente tem interface, ela entra com 10. Então quem estiver comprando tráfego da Telebrás, já está chegando aqui no PTT. Ela não está na lista ainda, porque essa lista foi extraída semana passada. Bom, como é que funciona a estrutura? Que, vamos dizer, aí que pode ser visualizado um modelo de negócio para vocês. Existe uma estrutura central. Essa estrutura central ela fica num local que é naturalmente neutro, que foi de onde saiu, que é neutro de operadoras, que a gente chama, né? Que é, por exemplo, a própria universidade. O que significa neutro de operadoras? Imagine o seguinte, vocês já tentaram colocar uma fibra dentro do data center da Oi? Deixaram? Cobraram? Ah, que milagre. Normalmente, por política da Oi, o que entra dentro, porque você está falando só do data center da Bela Vista, né? Não deixam entrar porque aquilo para eles é área de operadora. Só entra se contratar circuito deles. Então, se tu quer chegar no Pix da Oi, tu tem que contratar um circuito da Oi, a fibra tua não vai chegar até lá, se quiser aluga uma fibra da Oi e assim por diante. E várias operadoras têm essa mesma política. Eles não deixam tu entrar com equipamento, aliás, com fibra tua lá dentro. Tu pode fazer o teu colocation, mas tu tem que obrigatoriamente contratar outro serviço deles. Tá? Isso é uma zona não neutra, ou seja,
por exemplo, 2 ou 3 provedores que querem entrar no Pix da Oi, ou da BRT, como está aqui, eles não conseguem entrar. Não é permitido. Então, naturalmente, quando surgiu o PTT, que surgiu só aquele ponto central, esse ponto central ele é neutro. Ou seja, qualquer um pode chegar lá. De que depende isso? Depende de abordagem, depende mais de problema técnico em si. Cabo, tipo de cabo, onde é que tu vai botar tua caixa, estrutura de duto, esse tipo de coisa. Porque as estruturas que tem são as estruturas da universidade. Tá? Então, tem alguns limitantes aí, dependendo do que o cara está querendo botar lá dentro. E aí tem outros, por exemplo, a Prosempa, Concorp, Soltec e a BRT. Vocês conseguem ver o que esses caras têm em comum? Do ponto de vista de mercado? Não nesse ponto de vista. A característica do que eles vendem? Transporte. São caras que vendem transporte. Por quê? Porque eles colocam lá um Pix dentro da Prosempa, por exemplo, e para ele é muito mais vantagem, do ponto de vista de venda de serviço, te vender e te trazer até onde ele está, do que te transportar lá para a URGS. Porque senão ele gastaria porque normalmente, tu tem um head-end, desse head-end saem todas as fibras, concordam? Então eu teria que gastar uma fibra para vir até aqui e gastar outra fibra para ir até a URGS. E logo eu teria que aumentar a estrutura lá dentro da URGS. Assim não. Eu só transporto até aqui, o custo fica metade do custo. Deu para pegar essa ideia? Então, para eles, isso é um bom negócio. Eles gastam menos, logo, eles podem fazer um preço melhor. Claro que tem um custo envolvido para vocês contratarem o transporte deles. E claro que não faz sentido vocês pegarem uma fibra da Soltec e transportar até o Pix da Prosempa. Provavelmente vocês iam encontrar os mesmos problemas que encontrariam de botar uma fibra dentro da Oi. Ou seja, o cara, do ponto de vista comercial dele, não faz nenhum sentido. Se tu quiser vir no meu Pix, tu dá um jeito de pegar o meu transporte. E aí, a partir daqui, vocês têm várias ramificações. Isso. Aí, o que acontece? Isso, para quem não tem, é um diferencial, vocês concordam? Esses caras que estão aí, Prosempa, Soltec e Concorp, seja ou não, eles têm um diferencial de mercado. Eles estão vendendo um transporte até o PTT. Muito mais barato que qualquer um, porque senão o cara teria que dar um jeito de transportar até a URGS, por exemplo, que vai ficar naturalmente mais caro. Aí vocês têm vários modelos aí. Aí, bom, qual é o meu papel? Conseguir colocar mais gente aí para vocês terem um mercado maior para negociar. Tá? Ao invés de ter um ou dois somente. Por quê? Porque a estrutura da universidade em si, ela é a central. Só que hoje, por exemplo, não sei se vocês já foram lá na universidade, conhecem o ponto de presença da RNP, a rede metropolitana, o CPD da URGS, por exemplo. Não sei se alguém já passou lá. Fica ali do lado do Hospital de Clínicas. Aquele prédio, agora está sendo construído um data center novo, de padrão, que vai unir aí Centro de Supercomputação, Hospital de Clínicas, Universidade Federal e RNP. Né, vão se unir todos no mesmo lugar, então vai sair um data center aí de 1.000 metros quadrados, na mesma área. Só que isso é para daqui a um tempo. O data center atual, ele tem mais de 40 anos. Uma estrutura de mais de 40 anos que já foi garagem do hospital e necrotério. Funciona bem, né? E funciona. Mas vocês devem entender que é uma estrutura de 40 anos atrás. Que tudo bem que há 40 anos atrás, para ela suportar até hoje, ela foi excelentemente bem dimensionada. Porque era para abrigar um dos primeiros computadores que tinha aí. Então essa era a ideia. Bom, isso aqui é o que a gente tem. Essa é a malha espalhada, todo mundo que está conectado nela, para vocês terem ideia. Tem uma coisa importante aqui que precisa salientar, que é o seguinte, a ideia de provedor e de consumidor. Isso é a chave.
Não adianta vocês colocarem um PTT em qualquer lugar se vocês não tiverem esses dois lados da moeda. Vocês têm que ter alguém que vai entregar tráfego e alguém que vai receber tráfego. Se vocês botarem um monte de provedor só recebendo tráfego, o PTT vai ser um fracasso. Isso é muito importante, tá? E aí entra uma coisa interessante. As universidades, elas têm um perfil interessante. Por que interessante? Porque geralmente elas têm uma abrangência regional. Tipo, quem está em Santa Maria, os alunos da UFSM estão onde? Santa Maria, região, óbvio. E elas têm conteúdo. Então, embora as universidades baixem muita coisa, elas também têm muita informação. Vocês hoje têm servidores aí de ensino à distância, tem um monte de coisa que é conteúdo que as universidades fornecem. Então é interessante explorar isso. Tá? Beleza. O que mais que vocês têm aqui? Isso aqui é para vocês terem mais ou menos ideia do ganho. Isso aqui é o AS da rede TCHE, que é a rede acadêmica estadual, AS 2716. Então, isso aqui é o tráfego que é injetado aí na RNP, em torno aí de 1 GB e pouco. Isso aqui é o que a gente troca no PTT. Por experiência de rodar esse PTT durante 10 anos, hoje, qualquer um que se conectar no PTT, pelo menos 10 a 15% do seu tráfego vai ficar ali. Tudo local. Se vocês tiverem características diferenciadas, ou seja, mais busca por conteúdo regional, isso aumenta. Tá? Vamos lá. Isso aqui é o gráfico mais ou menos dos anúncios, só para vocês terem um crescimento. Isso aqui é o número de blocos IP que são anunciados, tá? De várias operadoras distintas. Isso aqui é de uma operadora em específico, que é a da própria GVT, que é o cara que mais anuncia bloco lá dentro. Eles estão certos. É a melhor abordagem. Por isso que ele consegue manter um preço bom em um serviço que é um serviço equivalente ao serviço de qualquer operador americano. É a única operadora que consegue fazer isso. Olha, pelas medições que eu fiz ontem ainda estava bem bom. Né? Claro que internacional é uma coisa para todo mundo, mas no tráfego nacional eu não tenho do que me queixar. É porque ela entrega regional, então se tu vai acessar conteúdo dentro do Brasil, ela está pegando conteúdo de tudo que é lugar. Tá. Isso aqui é a projeção de crescimento do PTT que a gente tem. Tá? Bom, tem uns fatos interessantes para quem está querendo montar PTT. Primeiro, PTT precisa ter fibra. E aqui no Rio Grande do Sul, querendo ou não, a gente está muito mal posicionado. Futuramente, um PTT que deve explodir é o PTT de Fortaleza. Porque todas as fibras submarinas passam lá. O dia que esses caras resolverem abrir as fibras, lá em Fortaleza, se não bate São Paulo, vai chegar muito perto. Tá? Porque aí, no meu entender, Fortaleza equipara Miami. Acreditem. Ela é o único lugar que existe na América do Sul aqui, capaz de contrapor Miami, em fibras e etc. É o lugar onde mais tem fibra chegando. Né? Então, esse é o único lugar do Brasil hoje que tem um potencial muito grande. No meu ponto de vista. Rio de Janeiro e São Paulo são usuários, né? O conteúdo está ali, mas as fibras mesmo estão sendo abertas lá em cima. É o ponto, é historicamente um ponto de interconexão. Tá? Isso aqui é um mapa de AS, ele é público, então se vocês quiserem olhar a região de vocês, tem aí o mapa, o número de AS que estão espalhados em cada um e quem são eles. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, isso aqui é uma lista talvez não mais nova, isso aqui tem aumentado dia a dia, desde que a restrição para a entrada não é mais 1/20, então tem um monte de gente solicitando AS e CIDR aí pedindo /23, até /24, e está recebendo. Então aí tem, por exemplo, 170 AS que estão alocados para o Rio Grande do Sul. A gente tem aí 57 participantes ativos e só 34 são do Estado. Cadê os outros?
De AS que tem endereço no Rio Grande do Sul, desses 170, só tem 34. Ou seja, não tem ninguém. Né? Muito pouca gente. Onde é que estão os outros? Não sei aqui. Pergunta. Quem é que tem AS aqui e não participa de nenhum PTT? Maioria. Não. É isso, é essa a ideia. Tá? Bom, então tá. Pessoal, eu só tenho uma pergunta. O presidente ficou com vergonha de fazer, então eu vou fazer. Como é que a gente mede o tráfego internacional? É isso, né? Como é que a gente... por exemplo, cai o Facebook lá, que eu acho que é o que todo mundo, os usuários reclamam, né? E a gente é sempre o marido traído, né? Sempre o último a descobrir isso, né? Os clientes descobrem bem antes de nós. Tem como a gente ver o que está acontecendo lá fora? Ou não? Com o nosso tráfego em direção aos Estados Unidos, principalmente? Eu não entendi muito. Está falando de gerência de rede, especificamente. Tem um tráfego do Brasil fora que é 150 GB. Tu quer dizer diminuir a latência. A gente usa para medição, existe um cara chamado Smoke Ping, que mede latência. A gente aponta para esses principais sites e ele me dá o gráfico de perda, o gráfico de TTL de cada um desses locais. E é o que a gente usa. O cara reclamou, diz, tá ruim para o Facebook. Tu olha aqui, quanto é que tem de perda para o Facebook e quanto é que tem de TTL, que é de tempo de resposta do Facebook. Isso funciona muito bem. Aí tu consegue mapear onde é que estão os problemas. É gratuito. Smoke Ping. Smoke, de fumar, né? Cigarro. Isso, exatamente. Pessoal, salve de palmas para o Bertoldo aí, muito obrigado. Ele espera aí pelo menos mais uns 30 S, né, Bertoldo, até o final do ano. Né? Eu acho que dos 30, uns 20 estão aqui nessa sala. Tem só uma... A Internet Sul está com esse desafio aí, está com esse tema de casa, pessoal. Só uma coisa final aí que ficou faltando, que eu acho que é importante, que é o seguinte. Nessa parte de provedor e consumidor, quem está criando o PTT no interior, entra em contato com a gente primeiro. Por quê? Porque a gente está tentando um modelo um pouco diferente aqui no estado, do resto do país. Qual é o modelo? Tentar agregar esses PTTs para, pelo menos no crescimento, eles pegarem tráfego direto de Porto Alegre. O que a gente ganha com isso? Vocês ganham já acesso ao Terra e a todos esses 4 GB, transportam isso para o PTT local de vocês e ficam pendurados na malha de Porto Alegre até que vocês tenham porte. Por que isso? Porque tem iniciativas que a gente está vendo aí que estão começando, o pessoal querendo conectar, mas qual é o problema? No interior, dependendo de onde é que vocês vão estar, vocês não vão, o Terra não vai pagar para chegar lá, dificilmente a GVT vai entrar, vocês não vão ter acesso a outras operadoras e dificilmente os outros provedores do Estado vão ficar fazendo conexões cruzadas para o PTT de vocês. Então tentem maximizar isso. Se alguém está pensando em criar um PTT, dá uma ligada lá para a gente conversar com calma. Sim, a Internet Sul está com essa missão e vai te procurar, Bertoldo. Tá bom. Nós temos mais uma pergunta, enquanto o Magno, né, te posiciona aqui na frente. Aqui. Se alguém puder ajudar aqui, é melhor. Vamos lá. Quase todos. Sim, Concorp, Saltec, me ajuda aí, Bertoldo. Todos, qualquer operadora. Esses caras transportam. Agora quem está começando com esse mesmo modelo é a Level 3. A Level 3 está vendendo, botou um equipamento lá dentro, conectado no PTT, e eles estão começando a vender trânsito para o PTT especificamente. Esse é o serviço para todos. Só que com as 4 grandes tu esquece fazer isso porque o custo é muito alto. Eu não sei, viu? Pelo que me disseram agora, a Level 3 botou um preço lá mas embaixo. a Level 3 não faz parte das 4 grandes. Bom. Tá? Então bem, eu acho que com Oi, GVT, Interlig, Embratel vai ser complicado, mas com outras tu consegue. Complicado a nível de preço, não que eles não tenham condições.
Isso pode mudar a qualquer momento também. No país, não escala. A pergunta é quem paga a conta. Sim, eu acho difícil com as 4 grandes, tá? Mas com outras menores aí, a possibilidade é tremenda, é viável. Tem um outro problema, o volume do PTT de São Paulo, ele já está em 100 GB. Me dá uma interface 100 GB aí. Existe uma interface de longa distância? Mas aí vai, cada caso é um caso. Bom, Bertoldo, mais uma vez, muito obrigado. Tá? E te espero em alguns outros eventos da Internet Sul aí também. Foi muito, muito bom. Que isso, muito bom. Vamos lá. Tu quer usar o meu ali? Agora o Magnum vai falar um pouquinho para nós antes do café, tá? Que o pessoal já está com fome, sobre transformando energia para provedores de internet. Vai dar uma aulinha aí para vocês aí como é que a gente faz os nossos equipamentos ficarem vivos aí enquanto a operadora de energia nos deixa mal, né? É mais ou menos isso, né, Marco? Então tá. Vamos lá. Toca a ficha aí, Marco. Esse é um dos 27 Magnum que tem no Brasil, original. 23, né, que eu tinha contado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Magnum Carvalho. Eu estou aqui representando a empresa Volt Equipamentos Eletrônicos, que há 6 anos vem no mercado trazendo soluções em energia para os provedores de internet. Deixa eu ver se eu consigo o passador de slide aqui, por favor. Qualquer coisa eu vou passando pelo PC mesmo. Bom, então, eu vou estar apresentando para vocês todos os equipamentos que a nossa empresa disponibiliza para o provedor de internet ter sempre o seu POP ativo, independente das oscilações de energia, descargas elétricas, que atrapalham a transmissão de dados do provedor para o cliente final. Então, nós, da empresa Volt, vamos estar aqui hoje. Eu vou fazer uma apresentação prévia para vocês, tá? De todos os nossos equipamentos. E qualquer dúvida que vocês tiverem posteriormente, nós vamos estar com um stand lá fora. E para sanar todas as dúvidas mais técnicas ou comercial também, para a gente poder ter vocês como nossos parceiros também. Beleza. Então vamos começar aqui. Esse é o nosso logotipo. Bom, eu vou começar apresentando para vocês solução e alimentação para POPs. Não sei se todos aqui conhecem, já ouviram falar da empresa Volt. Como eu disse, ela é sediada em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, sul de Minas. E nossos produtos são voltados para provedores de internet, que é o nosso foco principal de produtos, de clientes. E eu vou estar apresentando para vocês nossos produtos. Aqui no primeiro slide, nós temos ali fontes no breaks de alimentação DC. Como é que funciona essa fonte aí para o provedor de internet? Ela é uma fonte que é alimentada full range com energia elétrica da rede, tanto faz 127 ou 220 automático, onde ela possibilita agregar a ela baterias externas, que, na falta de energia elétrica, essas baterias possam estar alimentando os alimentos ligados a ela. Essas fontes possuem em sua saída tensões estabilizadas com 12 volts, 24 volts e 48 volts, pré-determinados por pedido na fábrica. Então, e as potências dessas fontes, a gente tem potências aí de 1,5 ampere até 30 amperes. Temos aqui 2 modelos. No modelo da direita é o de menor potência, de 1,5 a 8 amperes.
E o modelo da esquerda é o modelo de maior potência, que chega de 10 amperes até 30 amperes de potência. Então, essas fontes possibilitam que o POP do provedor jamais fique desligado. Se tiver rede elétrica normalmente, ela vai estar funcionando pela rede elétrica e alimentando todos os seus equipamentos com a energia estabilizada em 12 volts. Caso acabe a energia elétrica, ela vai comutar para o banco de baterias, onde continuará alimentando os alimentos, mas daí através da energia das baterias. Voltou a energia elétrica, a fonte assume os equipamentos novamente através da rede e passa a carregar o seu banco de baterias. Ela tem um monitoramento para as baterias, onde ela não vai deixar que a bateria descarregue totalmente, para não danificar as baterias, e nem vai deixar que ela suba a carga demais para a bateria também. Ela vai ter o limite de flutuação dela. Então, na hora que ela entender que a bateria está carregada, ela para de mandar a carga. E na hora que ela estiver no limite da bateria pré-indicado pelo fabricante, ela vai cortar essa bateria, não deixando que ela descarregue totalmente. Caso acabe o banco de baterias, mas a energia elétrica não voltou ainda, e o POP não pode ser desligado, pode-se trocar o banco de baterias ou agregar mais baterias em paralelo, para que a fonte não desligue. E ela possibilita a alimentação dela também sem energia elétrica através das baterias. Você pode ligar a fonte mesmo sem energia elétrica. Ela tem um comando de start que vai estar acionando os equipamentos somente através das baterias. É muito importante focar nela, que que a gente proporciona para o provedor a proteção dessas fontes. Independente de qualquer problema que tiver na rede elétrica, oscilação de energia, descarga elétrica, ela jamais vai deixar que essas oscilações passem para os seus equipamentos. Ela tem um sistema de proteção onde, que se vir uma descarga elétrica pela sua rede, ela vai brecar essa descarga, não deixando que queime os seus equipamentos que estão sendo alimentados por ela. Então, além da estabilidade da energia, ela traz aí uma proteção para os seus equipamentos, né? Não deixando que os seus transmissores sejam queimados. Ela pode ser aplicada para transmissões de rádios wireless, controles de alarme, sistemas de emergência e segurança. Um outro produto nosso, que eu vou apresentar para vocês, é a PET Panel PoE. Essa PET Panel, o que ela possibilita? Essa PET Panel é uma interface de comunicação. Ela não tem tensão e nem trafega dados. Ela não tem tensão e nem tem comunicação de dado entre portas. Essa PET Panel, ligada a uma fonte no break que eu apresentei para vocês anteriormente, vou usar como exemplo aqui a PET Panel de 10 portas, com uma fonte no break de 24 volts, por exemplo, e 10 amperes, ligada a uma régua dessa, com 10 portas, vocês conseguiriam alimentar 10 antenas com apenas uma fonte ligada a ela. Não precisaria mais de subir 10 cabos de energia lá, para cada equipamento. Então, você liga uma fonte a essa régua, e a partir da régua você chega com dados na porta LAN dela, e a porta POI já vai subir para o equipamento dados e energia. Como a fonte é estabilizada, a gente tem ali tensões de 12, 24, 48, possibilitando a alimentação de 10 equipamentos ou 5. Nós temos ela no modelo de 5 portas e também no modelo de 10 portas. Ela tem o padrão rack, tá, 19 polegadas, uma unidade de rack ela ocupa. A caixa menor, que é a de 5 portas, ela é plástica, tá, para posicionamento dentro de caixas herméticas, e possibilita a alimentação de até 5 equipamentos. Então, se lá na torre do provedor ele tem 8 antenas lá, ele dimensiona uma fonte que vai conseguir alimentar essas 8 antenas, e a partir da régua ele consegue subir já no cabo PoE já dados e energia para essa antena, eliminando aí o número de cabos e também o possível risco de curto-circuito, de ter uma tomada lá embaixo da torre lá com 10 fontinhas ubiquiti ligadas nessa mesma tomada. Então, além de ter dar essa possibilidade para o provedor, ela vai estar aí deixando o seu
o seu POP aí um pouco mais profissional. Aqui nós temos uma apresentação, uma explicação prévia de como poderia ser utilizada a fonte juntamente com a régua. Então, está ali a fonte de 24 volts, duas baterias ligadas em série formando esse 24 volts, tá? Ligada à fonte. A fonte está ligada à PET Panel, que está recebendo a parte de comunicação do switch, que vai estar agregado ao equipamento, né? Então, o switch vai estar, cada porta do switch vai estar levando o pacote de dados para uma porta determinada, e cada porta PoE vai estar subindo o cabo para o equipamento já, com dados e energia. As portas são individuais e não se comunicam entre si. Então, não tem o problema de conflito de dados aí entre as portas. É uma interface segura, ela protege seu equipamento contra loop e também possível curto-circuito. Por exemplo, se o técnico estiver lá instalando, por um acaso caiu uma chave ali, gerou um curto na fonte, na saída principal da fonte, a PET Panel não vai deixar que esse curto-circuito suba para o equipamento, porque ela possui proteção para o PoE também, não somente para os dados. Não somente para os dados. Deixa eu ver o próximo. Temos também fontes no break de maiores potências para provedores que necessitam alimentar um número maior de equipamentos. Essa nossa fonte é a fonte Max Energy em rack, modelo rack. Ela é um rack de 19 polegadas também, ocupa 2 unidades no rack, tá certo? Ela tem todas as proteções que eu havia comentado com vocês anteriormente, contra descarga elétrica, tem sua saída estabilizada, e essa fonte em si, ela tem nós temos uma característica nesse modelo, que é a possibilidade da fonte negativa também. Para a fonte negativa para os rádios profissionais de enlace aí. Então, nós já possuímos a fonte com a tensão de menos 48 volts, 10 amperes. Então, com uma fonte aí, a gente consegue alimentar 2 rádios. Ela tem a sua função no display ali, que vai estar dando para o técnico da instalação todas as informações possíveis do equipamento. Vai estar dando a tensão de saída no seu display, quanto de tensão ela está mandando para o equipamento, e também a corrente elétrica que está sendo consumida. Então, o rádio está lá, a fonte é de 10 amperes, ele está acusando ali que está consumindo 4 amperes, então você tem a possibilidade de botar mais um rádio que a fonte vai dar conta de alimentar, não vai precisar o técnico abrir circuito, ver quanto que está consumindo. Só dele apertar o botão ali no display, ele já vai ter essas informações para os equipamentos. Temos também conversores de tensão DC-DC, que possibilita o provedor alimentar 2 equipamentos diferentes, de tensões diferentes, com a mesma fonte. Por exemplo, a fonte de 48 volts que ele está alimentando o rádio lá. Mas no mesmo POP, ele tem um equipamento que funciona em 24. Ele pode utilizar um conversor desse que vai entrar os 48 volts da fonte que ele já tem, e na sua saída ele vai entregar os 24 volts. Ele não vai precisar comprar outra fonte para alimentar apenas um equipamento. Ele, com o conversor de tensão, ele consegue alimentar equipamentos diferentes, com tensões diferentes, utilizando apenas uma fonte. Temos ele aqui em 2 potências, que é a menor potência de 2,5 ampere, que é essa caixinha preta menor de plástica, e temos ele com potência de 10 amperes, para equipamentos que possuem necessidade maior de carga. Temos as fontes normais chaveadas, que vocês já devem conhecer, que não possui a fonte no break, não possui a função no break. Elas são entrada full range, com saída PoE, de dados e energia, mas somente para um equipamento. Possui todas as proteções também contra descarga elétricas e surtos atmosféricos, mas não possui a função no break. Então, na falta de energia, ela vai ser desligada também, a não ser que esteja presa a um no break ou gerador de energia. Ela tem as suas indicações luminosas, o azul indicando que o PoE está ativo e o laranja indicando que a comunicação de dados está ativa. Então, possibilita aí para o provedor visualmente o status da antena.
Agora eu vou estar passando para vocês a parte... Essa foi as soluções da Volt para a parte wireless. Agora eu vou estar apresentando para vocês aqui a parte cabeada, para a solução para cabeamento. Nós temos o quadro de distribuição de rede cabeada, que proporciona para o provedor entregar a internet de maior qualidade para o seu cliente, né, através de cabo TP, com internet de qualidade, e na falta da energia elétrica, esse cliente final vai estar recebendo a energia também, pois o quadro possui a função no break, que na falta de energia vai alimentar todas as redes. Um quadro desse, há a possibilidade de nós atendermos 480 clientes finais. 480 residências através de um ponto. Então, serão 480 clientes presos a um quadro, onde, se houver a necessidade de dar um reboot na sua rede, você não vai precisar deslocar técnico de poste a poste. Somente no ponto principal de energia, a gente pode resetar toda a nossa rede e ativá-la novamente. O quadro entrega energia estabilizada, faz a distribuição dessa energia através dos seus pontos de distribuição, que vai ser preso poste a poste no limite de 60 metros, onde esse ponto de distribuição vai alimentar o switch de 8 portas, vai jogar o cabo de dados no switch. As 6 próximas portas do switch serão atendidas 6 residências, e a última porta de dados do switch a gente vai voltar com os dados para a rede e mandar para o poste seguinte. E assim nós iremos cascateando poste a poste até um limite máximo de 2.000 metros. Então, a partir do quadro centralizado no bairro que você precisa cabear, ele vai percorrer a distância de 2.000 metros em 4 direções, e isso repetindo a cada 60 metros, utilizando o ponto de distribuição. Nós temos aqui a distribuição anterior, que é para uma esquina, que ele vai bifurcar as direções, dando 4 direções de cabos com dados e energia, e PD03, que vai ser para o atendimento ao cliente. E o 04 tem uma característica muito importante, que é para o provedor que já possui uma estrutura com cabo FE e utiliza a fonte do switch lá, chega lá no poste, faz uma tomadinha e liga o switch. Esse PD04 ele já possui essa tomada ligada a ele internamente. Então, vai chegar aos 165 volts da rede no cabo TP do poste anterior, ele já vai acionar aquela tomada ali para o provedor vir e somente encaixar a fonte do switch e alimentar o switch para a transmissão de dados. Os PDs são presos a caixas herméticas, tanto o PD para rede cabeado quanto aquela régua de 5 potes que eu apresentei para vocês. Ele pode ser preso a caixa hermética, que vai preso ao poste, é uma caixa resistente, com padrão Telecom já, ela é vedada, tem um sistema de travamento próprio e também tem característica de poder botar um cadeado nela caso necessite. Ela é de longa duração, feita para ficar lá no poste mesmo, tomando sol e chuva. É dentro dessa caixa que a gente vai estar agregando o ponto de distribuição, que vai fazer o cascateamento de poste a poste até 2.000 metros de distância. Aqui as vantagens do sistema de da rede cabeada UTP Volt, né? A alimentação da rede cabeada através de um único ponto de energia, então vai precisar apenas de um ponto de energia AC para alimentar o quadro, e a partir dele a sua rede vai ser alimentada. Distribuição via cabo UTP para até 80 PDs, que são os pontos de distribuições, 80 suítes. A gente pode colocar 20 em cada direção do quadro. Estabilidade de tensão e corrente elétrica. Então, independente do tempo, pode estar chovendo, pode ter acabado a energia, oscilando lá em cima, lá embaixo, dando pico de tensão, que o quadro vai estar sempre estabilizado. Ele nunca vai deixar essa oscilação de energia ser entregue para o cabo que vai estar alimentando os clientes. Desse jeito, ele evita o travamento de switch e perca de comunicação com o cliente final. Tem a facilidade do reboot. Tem proteções contra picos de energia e descargas elétricas, né? E, na falta de energia elétrica, aquele banco de baterias lá, ele tem autonomia de 3 a 4 horas na função no break, com todos os 480 clientes ligados a ele. Caso não tenha todos os clientes ligados, utilizando a internet naquele momento, essa autonomia vai ser maior.
A Volt, para prestigiar o evento aqui da Internet Sul, vai estar fazendo um lançamento aqui hoje, tá, de um novo produto para o mercado de provedores de internet, que é a Pet Panel, que eu apresentei para vocês primeiramente, mas o lançamento é gerenciável. Qual que é a função e finalidade dessa Pet Panel gerenciável? Através do software instalado no computador, o provedor de internet vai ter a possibilidade de acessar todas as antenas dele via internet, através da rádio. Ele vai poder resetar o seu equipamento lá na torre, lá longe, através de um único clique do seu computador. Ele não vai precisar mais disponibilizar o técnico, aí lá no POP dele, 50 km de distância, somente para reiniciar uma antena. Então, através do software, você vai dar o comando, a sua antena vai resetar lá. Ele funciona via protocolo ping e fica fazendo a varredura nas portas. Se então você identificou as 10 portas ali, deu 10 IPs para as portas, cada equipamento com um IP configurado em uma porta. Se a varredura do sistema não detectar que esse IP está respondendo, automaticamente ele vai resetar esse equipamento e esperar que ele suba de novo. Se ele não subir, ele vai ficar fazendo esse reset. Caso permaneça, realmente o equipamento está com problema. Caso seja somente ele tiver baixado precisando do reset, automaticamente ele vai resetar e vai subir novamente, mandando o pacote de dados para o cliente final. Então, com essa régua, a gente tem economia, não precisa disponibilizar o técnico qualquer momento de chuva. A gente sabe que provedores de internet, na hora que começa a chover, geralmente à noite, o técnico tem que ficar de plantão, tem que ficar 24 horas. Então, se deu problema lá no seu sistema, se você detectou, você abre o software, comunica com a régua e reseta o seu equipamento automaticamente, sem precisar da necessidade de estar disponibilizando o técnico até o seu POP. Qualquer dúvida técnica, comercial, nós estamos com o nosso stand lá fora para apresentação. Isso aqui foi só para tirar dúvidas de vocês. Essa foi uma apresentação prévia da empresa. Estamos aqui com a parte comercial também, a parte de diretoria, o nosso diretor também está presente. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem nos procurar no nosso stand, que a gente vai estar conversando com vocês aí. Tá certo? Essa aqui, ó, é a carinha do software com a régua. Esse software será instalado no seu computador e em qualquer lugar do mundo que você tiver, você vai ter acesso a todas as suas antenas. Você pode cadastrar ali 50 réguas e botar uma em cada POP seu, que você vai acessar todas onde você estiver através da internet. Tá certo, pessoal? Muito obrigado aí pela presença de todos, tá? A gente está aí tomando um café agora. Pessoal, a gente vai ter agora uma perguntinha para o Magno e depois 10 minutinhos de intervalo. Alguém tem alguma pergunta? Se não tem, eu tenho uma. Qual é o preço da régua, Magno? A parte comercial da empresa está ali no stand, eles vão atender a todos aí. As minhas perguntas são relacionadas à parte técnica aí, tá bom, pessoal? Pessoal, 2 avisos então, antes do intervalo. Só, tu pode descer um pouquinho ali. Quem não pegou o seu troféu ainda, aqui atrás, do final de 2012 ainda, pode fazê-lo agora com a Uliana ali no fundo. Tá? E informações sobre se afiliar no sindicato, falem com o nosso vice-presidente Alfredo. Ele é vice-presidente da Internet Sul, é que nem o Vasco, né? É vice de tudo, né? Tá? Então falem com o nosso vice-presidente Alfredo, também é vice-presidente do sindicato. Tá? Vamos lá, pessoal, daqui 10 minutos, 15 no máximo, nós retornamos.